A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1, de Sophie Hellinger, Tagore, editora. Capítulo 11. A Prática da Constelação Familiar. 1. O campo espiritual. Uma constelação familiar é um processo em que, de um grupo de pessoas, uma escolhe representantes para seus pais e irmãos e também para si mesma, e os configura no espaço, um em relação ao outro. De repente, os representantes passam a se sentir como as pessoas que representam, sem que saibam nada a seu respeito. O que acontece durante uma constelação familiar está ligado a um todo maior, a um campo espiritual, em que todos os membros da família se encontram presentes, de uma maneira em que estão em ressonância uns com os outros. Todos estão interligados, mesmo que nem sempre de forma consciente, mas no seu comportamento e sentimento. No entanto, este é apenas um plano. Na constelação familiar, através desse campo espiritual, é trazido à luz que também há uma alma espiritual, regida por regras especiais e que são aplicadas com consequências abrangentes para toda a família e todos que pertencem a ela. Isso por si só ainda não basta. Esse campo espiritual está ligado a um campo espiritual ainda maior. 2. O constelador. 2.1. Aprender a constelação. A constelação familiar se revelou a Bert após aproximadamente 20 anos de meditação diária. Só isso já demonstra que não é possível aprender a metodologia da constelação familiar rapidamente em um ano. Como todos nós podemos ver, a evolução da constelação familiar não estagnou, ela continua mais e mais. No início, Bert também acreditava que a constelação familiar deveria ficar somente nas mãos de terapeutas. Porém, ela, como um movimento universal e humano, vai muito além da psicoterapia. Portanto, a principal condição para ser um bom constelador é ter experiência de vida. À primeira vista, pode parecer simples facilitar uma constelação familiar. Pede-se ao cliente para escolher representantes e configurá-los de acordo com o seu sentimento. E é verdade que o efeito se mostra imediatamente. Mas o constelador também sabe o que é um campo espiritual, como entrar em contato com e se deixar guiar por ele, ou ele traz suas próprias ideias totalmente pessoais para a constelação. Neste caso, não se pode ajudar um cliente, já que conhecer o campo espiritual é pré-requisito para que uma constelação familiar tenha um efeito de cura e solução. O constelador também deverá ter solucionado todos os seus próprios problemas. 2.2. O lugar do constelador. Todas as pessoas no sistema do cliente são importantes. O constelador também entra nesse sistema, mas já que é o último a chegar, ele fica em último lugar. Ele somente é aceito no sistema e pode auxiliar se olhar com humildade para os maiores, de baixo para cima. Se ele se colocar em primeiro lugar, ele mais confunde do que é capaz de ajudar. A este respeito, deixo uma meditação. Imaginem as pessoas a quem vocês querem ajudar, que pediram ajuda a vocês e a quem vocês já ajudaram. Agora, imaginem quem faz parte desse grupo de pessoas. Voltem-se para elas com respeito, não importa qual tenha sido seu destino, o que tenha sido dito a respeito delas, o que foi feito a elas e o que elas fizeram a outros. Enquanto vocês se voltarem a essas pessoas, vocês permanecem em último lugar. Não importa o que lhes passa pela cabeça, o que vocês poderiam ou deveriam fazer, vocês permanecem em último lugar sem se mover. Qual é a sensação? Como isso afeta os outros que pediram sua ajuda e a quem vocês querem ajudar? Não importa o que tenham lhes contado a respeito da própria família. Vocês permanecem em último lugar sem tentar mudar nada, sem pena, sem lamento e sem fervor. E agora que vocês se sentem assim, frente ao sistema, vocês talvez percebam o que esse sistema está pedindo de vocês.
e permanecendo no último lugar, vocês sentem como vocês talvez possam atender a esse pedido e até que ponto. E vocês também sentem se devem se reter. Se esse for o caso, sintam como isso afeta o sistema. O sistema se fortalece? Ele ganha ou perde força? Dou a vocês uma imagem. Estando à beira de uma encosta, somente podemos fazer uma pedra rolar, impulsionando-a por trás, nunca pela frente. Acontece o mesmo com a ajuda. 2.3 A postura do constelador. O constelador tem que estar consciente de que ele está a serviço de uma realidade que quer romper a luz. Ele não é alguém que faz, mas sim alguém a serviço. Se ele, por iniciativa própria, deseja iniciar ou alcançar algo, ele passa a ser uma maldição para a família a ser constelada. Sua postura, seu procedimento, também se tornam uma maldição para ele e para sua própria família. Somente através da sua contenção atenta, ele possibilita que algo oculto possa chegar à luz e atuar. Se o constelador tiver a coragem de primeiro olhar, depois expressar e, em seguida, deixar suportar aquilo que se revela, nada de ruim pode acontecer. A realidade nunca faz mal, ela sempre ajuda e leva adiante. Em uma constelação, não se trata a visão pessoal do constelador, mas somente o que se reflete nos representantes e em suas reações. Uma outra postura seria perigosa. No entanto, quando um constelador comunica o que vê e quando isso coincide com o que todos os outros veem, não se trata mais de uma visão pessoal, mas sim de uma verdade ou realidade que, subitamente, foi revelada. Ela aguardava ser liberta. Quando se entrega com toda a seriedade a esta realidade que se revela, ela indica um caminho, não de fora para dentro, pelo constelador, mas de dentro para fora. Trata-se de um movimento da alma familiar, no qual o constelador não deve se intrometer. 2.4 Responsabilidade sem manipulação é benéfica para todos. O constelador deve seguir o que se apresenta e assumir toda a responsabilidade pelo andamento da constelação. Ele deve respeitar a realidade e não admitir qualquer interferência externa. Um exemplo é quando alguém do grupo acha que deve dizer ao constelador o que fazer e tenta se apropriar da liderança, mas sem assumir a responsabilidade pelo cliente. Nesse caso, o constelador precisa intervir. Fora disto, o cliente permanece responsável por si e por aquilo que acontece. Devido a esta postura, a constelação familiar sofreu muitas críticas, porque a psicoterapia frequentemente trabalha com o conceito de que o terapeuta deve se comportar como se ele fosse melhor e mais forte, mais experiente, mais versado e, até mesmo, menos atingido pelo destino do que o cliente. O terapeuta sabe o que é certo, então o cliente recorre à sua experiência. Isto gera um abismo que diminui o cliente. Dessa postura resulta a noção de que, pelo fato de o cliente ser fraco demais, seria necessário cuidar deste e assumir a responsabilidade por ele. Se seguíssemos esse preceito, os facilitadores de uma constelação teriam que se comportar como pais e os participantes teriam que ser rebaixados a crianças e pessoas necessitadas. Quando o terapeuta se sente como um pai ou uma mãe melhor e, assim, substitui os pais, o cliente se torna dependente dele. Se, por algum motivo, o cliente se indispõe com o terapeuta, ele se comporta como uma criança, que impõe exigências aos pais. É a continuação de um novo drama diferente. Eu tenho a opinião radical que nenhum constelador pode fazer mal a um cliente, desde que ele não manipule e que assuma a seguinte postura: eu trago à luz algo que o próprio cliente configurou e permito que haja por si mesmo. Nesse momento, o cliente confronta a sua realidade e esta não diz respeito ao constelador. Isso obriga o cliente a se comportar como adulto e o jogo acaba.
A elaboração e os cuidados posteriores não são objeto da constelação familiar. Estes são elementos externos de outras terapias, mas que são utilizados por alguns consteladores. No entanto, esse comportamento não tem relação com a constelação familiar, cuja abordagem provém de outra dimensão e nível. Quem se contrapõe a estes precisa de coragem, mas também de moderação e humildade em relação à própria posição como constelador. Isso subverte o cenário terapêutico. Aqui, o terapeuta perde sua posição de superioridade e o cliente sua fragilidade e necessidade de auxílio. Cada um permanece grande a seu modo. 2.5 A distância. O constelador precisa manter distância dos clientes. A primeira forma de manter distância é esquecer e não se deixar guiar pelo que o cliente diz. Dessa forma, cria-se um distanciamento entre o problema e o constelador. Não é nem o cliente nem o constelador quem conduz, mas é a grande força que atua. A segunda forma de manter distância é quando o constelador se expõe ao cliente, sem intenção de ajudar. Ele nem ao menos imagina mais o que poderia lhe ajudar. Cada constelador sente quanto fica centrado quando assume essa postura. Quando está presente, frente a frente com o cliente, ganha uma força muito maior. E, principalmente, o cliente não detém nenhum poder sobre nós. Todo e qualquer tipo de carência e ajuda mais atrapalha do que ajuda. A terceira forma de manter a distância é quando o constelador não tem medo daquilo que se mostra e daquilo que os outros dizem, quando ele se comporta em sintonia com aquilo que se revela. Isso é o mais difícil, mas confere a ele uma força inteiramente nova. Assim, a pessoa se abre para compreensões novas e inusitadas, mesmo que elas possam dar muito medo. Ao mesmo tempo, se trata de um caminho de purificação para cada constelador. Quando o constelador se expõe a uma situação na constelação, ele reconhece o essencial, que se revela como um presente. Quando o constelador está aberto à situação e permanece sem fazer nada, algo desconhecido se abre a ele e vem ao seu encontro. A compreensão é sempre recebida, mas se retira ao ser agarrada ou presa. Também se pode observar o efeito dessa postura em outros relacionamentos, por exemplo, no trabalho de um encantador de cavalos. No fundo, ele faz nada além disto. Ele não vai ao encontro do cavalo, mas respeitosamente se expõe a ele e permanece no momento presente. Para isso, segue o seguinte exercício. Imaginem alguém a quem vocês queiram ajudar. Um cliente ou um membro da família, por exemplo, uma criança com a qual se preocupam. Comportem-se exatamente como eu acabei de descrever. Exponham-se a essa pessoa a uma grande distância e sem intenção, sem preocupação, sem pesar, sem temor, sem medo daquilo que pode eventualmente acontecer. Observem o que muda em vocês e nessa pessoa. Vocês sentem como vocês e essa pessoa entram em sintonia com algo maior, algo que está além das nossas preocupações. Olhamos para além dessa pessoa, por exemplo, para seu destino, e ainda para além desse destino, para o infinito. Vocês estão inteiramente presentes, e então vocês dizem primeiro, sim, e depois talvez ainda digam, por favor. 2.6 A força. Quando alguém me procura e eu desejo ajudá-lo, eu primeiro verifico em mim. Eu me torno fraco ou forte? Eu ganho ou perco força? Se eu perco força, eu sei que meu desejo de ajudar não está correto. Isso está ligado à consciência espiritual que permite sentir o que se pode e o que não se pode fazer. Frequentemente, se eu não trabalhar com uma pessoa, é a maior ajuda para ela. Muitos já me agradeceram por isso, pois, assim, foram de repente obrigados a agir por conta própria, com um efeito positivo. Isso novamente contradiz os conceitos terapêuticos. 2.7 A pena.
Em cursos com constelações familiares, muitas vezes acontece que alguém vai até o cliente e o conforta. Sempre que alguém sente pena, ele se comporta como uma criança, que se eleva acima do outro e acha que pode ajudar. A mesma dinâmica se encontra com terapeutas, que afirmam querer ajudar alguém. Na realidade, eles não querem ajudar ao cliente, mas à própria mãe ou ao próprio pai. Secretamente procuram ajuda para si mesmos e, já que não conseguem, eles tentam fazê-lo com outras pessoas. Eles são ávidos como crianças e, ao fim, fracassam todos. O terapeuta sofre um esgotamento, e tudo isso com a boa consciência. Somente quando está em último lugar, o ajudante está seguro. Somente lá ele tem forças e é conduzido. 2.8. A coragem. Alguns terapeutas têm medo de dizer e encobrem o que veem. Eles se sentem aliviados por não ter que assumir a responsabilidade. Porém, o cliente sente que eles não têm coragem para encarar a realidade e não confia mais neles. Ele frequentemente busca outro terapeuta. Algumas pessoas chegam a ter até 18 terapeutas em um espaço de tempo de 20 anos. Esse tipo de comportamento, por parte do terapeuta, pode ser muito prejudicial, porque algo é reprimido no inconsciente e de lá continua a ter efeitos nefastos. Por outro lado, quando um constelador aguarda com contenção até que alguma coisa venha à tona e a deixa estar com toda a sua força, sem minimizá-la ou restringi-la, ele não pode prejudicar ninguém. Ele se comporta como alguém que está a serviço de algo maior. Além do mais, ele espera do cliente que ele seja adulto, capaz de olhar sua própria realidade nos olhos. Quando a realidade é expressa e contemplada, algo pode mudar em virtude da sua seriedade. Começa um movimento que permite soluções. A saída sempre é para a frente. 2.9. A escolha dos clientes. Em um seminário grande, é natural que muitos tenham um assunto pessoal. Eles demonstram certos tipos de comportamento. Certa vez, Bert explicou como ele procede em uma situação dessas. Quando alguém me diz, você tem que trabalhar comigo, eu inicio um procedimento interno. Pode ser que alguém realmente esteja em uma situação em que seja adequado e inevitável que eu trabalhe com ele. Nesse caso, eu não posso e não vou me esquivar. No entanto, alguém que quer obrigatoriamente trabalhar comigo deve, antes, verificar se isso está alinhado com sua alma, ou se no fundo do seu coração ele está dizendo como uma criança à sua mãe: você tem que fazer por mim. Isso é uma transferência na alma dele, porque eu não sou visto como a pessoa que sou. Algumas pessoas também se metem à frente e imediatamente me bombardeiam com seus problemas, algo no sentido de: sem você eu estou perdido. A ideia é me deixar com uma má consciência, caso eu não queira trabalhar com essa pessoa. Eu então seria responsável pela sua infelicidade. Frequentemente verificamos esse comportamento em pessoas que tendem a assumir o papel de vítima. Como constelador, não podemos ter receios em dizer não e manter distância. Caso contrário, somos reduzidos ao nosso próprio ego e perdemos o contato com o campo espiritual. Não seríamos de nenhuma ajuda para essa pessoa, que depois diria aos outros: ele não sabe fazer nada. E seria merecido, já que permitimos ser manipulados, apesar do nosso melhor julgamento. Por outro lado, as pessoas que realmente têm um problema muito sério costumam ser mais reservadas. Essas pessoas não se metem à frente. Essas eu pego por acaso, quando levantam a mão para serem atendidas. 2.10. O pagamento. Existe uma coisa que é comumente feita no mundo da constelação familiar, mas que tem um efeito negativo. Alguém oferece um curso por, digamos, 150 euros e diz: se você quiser que eu trabalhe pessoalmente com você, você precisa pagar 100 euros adicionais.
Assim se torna um negócio sem sintonia com a alma. A grande força não sabe o que fazer com dinheiro, por isso ela não se deixa forçar a nada. Eu sempre cobro o mesmo valor, porque todos aproveitam o curso da mesma maneira. Eu sempre estou atenta a todos. Por isto, eu nunca prometo a alguém, você terá sua vez. Se alguém diz, eu só venho se for atendido, podemos esquecê-lo. Quem promete uma constelação garantida não está em sintonia com a grande alma familiar que envolve todos da mesma família. 3. O procedimento da constelação familiar. 3.1. O começo. Um cliente me procura e quer trabalhar comigo. Eu não sei nada a seu respeito. Qual será o efeito se eu perguntar imediatamente de que se trata e ele responder? E que efeito terá se eu me sentar ao seu lado e ainda não disser nada? Então, tento entrar na vibração do campo espiritual e do sistema dele, e ele pode entrar na minha vibração. Isso dá certo quando eu ficar aberto a todos em seu sistema, com respeito e amor, embora eu não os conheça. Especialmente importantes são justamente os excluídos, os que foram rejeitados pelo sistema, os que são e foram ofendidos. Na constelação familiar clássica, eu posso começar de duas formas. Por exemplo, eu posso pedir ao cliente para configurar sua família. Então, surge a questão se devemos constelar a família atual ou de origem. 3.2 O fim. Eu sempre paro a constelação familiar quando ela atinge seu ponto de força máxima. É sempre quando o passo seguinte deixaria cair a energia. Esse nível de energia mostra exatamente quando devemos parar. Isso requer muita experiência e humildade, mas isso não é o fim, porque um movimento se iniciou e engloba não somente a alma do cliente, mas todo o seu sistema. Assim sendo, na próxima vez que se encontrarem, a mãe do cliente talvez esteja mudada e aliviada. Ele também estará mudado. E mais, quando a força máxima é perceptível, as almas têm força para agir. Depois, isso não pode ser discutido em pormenores. A discussão excessiva sobre uma constelação tira força. A energia vai para a compreensão e não para a ação. Isso é uma mudança para muitos consteladores que estão acostumados a retrabalhar e reprocessar até que não haja mais nada. Por fim, vemos que tudo ainda está lá, mas transferido. Para ver de novo, precisamos de mais tempo. E mais, essa grande força se retrai. É claro que existem situações que exigem um retrabalho, mas as pessoas afetadas percebem isso por si só. Eu não me preocupo com isso, pois a constelação familiar se move em um plano de igualdade entre todos. 3.3 O fim rápido. Muitas vezes eu encerro rapidamente uma constelação, porque quanto mais isto ocorre de forma passageira, mais eficiente atua. Quando eu me retiro, então, a alma do cliente começa a vibrar porque ela não admite ser tutelada. Toda a força permanece com o envolvido, e ele está em condições de agir se assim o quiser. O constelador é humilde no que faz, a rapidez também é algo humilde. Vou lhes contar um conto a respeito que Bert escreveu. A cura. Há muito, muito tempo, vivia no reino de Arã, a região que hoje é a Síria, um general, que se tornara conhecido pela sua força e bravura. Contudo, após ter sido atingido por grave doença, ele não tinha mais contato com ninguém, nem com sua mulher, já que era leproso. Uma escrava lhe contou que, na terra de onde ela vinha, havia um homem que sabia como curar sua doença. O general reuniu um grande séquito, pegou 10 talentos de prata, 6.000 pedaços de ouro, 10 vestes de festa, uma carta de recomendação do seu rei e partiu para o caminho. Depois de uma longa jornada, passando por muitos desvios, ele chegou à casa do curandeiro e chamou alto, pedindo licença para entrar. Lá estava ele com seu séquito, todos os seus tesouros, a carta de recomendação nas mãos, esperando. Ninguém tomou conhecimento dele. Ele já começava a ficar impaciente e nervoso. Quando a porta se abriu,
e um servo saiu da casa, se dirigiu a ele e disse: Meu senhor mandou dizer: lave-se no rio Jordão, e você ficará curado. O general achou que estivessem zombando dele. O quê? Disse ele. E isso se chama um curandeiro? Ele deveria, pelo menos, ter vindo ele mesmo até mim, deveria ter evocado seu Deus, feito um longo ritual e tocado cada chaga aberta da minha pele com as suas mãos. Isso talvez tivesse me ajudado, mas agora ele quer que eu me banhe nesse rio Jordão? Furioso, ele deu meia volta e pôs-se a caminho de casa. Na verdade, este é o fim da história que, por ser um conto de fadas, acaba bem. Depois de um dia de viagem rumo à sua casa, ao anoitecer, os servos vieram falar com o general e o aconselharam com bondade. Querido senhor, disseram, se esse curandeiro tivesse exigido algo extraordinário, como subir em um navio e viajar para países distantes, sujeitar-se a deuses estranhos, ficar observando apenas os próprios pensamentos por anos, e se isso tivesse consumido sua fortuna, você certamente o teria feito. Mas ele só pediu que você fizesse uma coisa comum. Ele se deixou convencer. Mal-humorado, ele foi até o Rio Jordão. A contragosto, banhou-se em suas águas e aconteceu um milagre. Quando ele voltou para casa, sua mulher quis muito saber como ele havia passado. Ah, disse ele, estou bem novamente. Mas, à parte disso, não aconteceu nada de especial. Recompilar o que ele fala aqui, né? Porque é muito importante, nós estamos todo o tempo trabalhando com as constelações familiares e aqui existe uma descrição do procedimento das constelações familiares clássicas, tá? Que é bastante distinto de outros momentos das constelações familiares, a saber, movimentos da alma, movimentos do espírito, das constelações mediais, das novas constelações familiares. E isso ao longo do nosso curso nós vamos falar, inclusive por meio de aulas temáticas. Então, um cliente procura, quer trabalhar com o constelador não sabe nada. Então, a Sofia nos traz aqui a indicação de, ao invés de perguntar imediatamente, e em vez de perguntar imediatamente para o cliente, reservar um momento para um silêncio, para entrar em contato com essa vibração do campo espiritual, do sistema desse cliente. Agora, para que isso possa dar certo, é necessário, então, que a gente fique aberto àquela pessoa, a seu sistema e também ao destino dessa família, da maneira como ele é. Para começar uma constelação familiar clássica, antigamente, o que se fazia, né? Pedia para o cliente configurar a sua família, e aí, no caso, era a família atual ou a família de origem. Completamente diferente do procedimento que nós temos hoje. A gente, às vezes, começa com uma pessoa apenas, ou então duas pessoas apenas, uma de frente para a outra, ou uma pessoa lá no campo, isso aí. Ou então, agora mesmo, eu estava num workshop com o Guerra, na Alemanha, e nem colocar uma pessoa de frente para outra ele não colocava, chamava uma pessoa para entrar dentro do campo, aquela pessoa entrava, se colocava no lugar que ela se sentia movida e pronto. O fim. Isso não se modifica dentro da constelação familiar clássica ou dentro das novas constelações familiares, que é o que nós temos hoje no dia, no momento presente. Uma constelação é sempre encerrada no limite de força máxima, ou seja, é no limite de força máxima também no momento em que emerge aquela primeira informação essencial, tá? Então, como definir que é esse o momento? É como se eu estivesse vendo um filme e aquele momento onde acontece a primeira ação forte, dramática, ou seja, quando aparece um movimento em direção à união. Todo o nosso trabalho está dirigido a um movimento de união, seja um movimento de união interna ou externa, né? E no final das contas não existe tanta essa diferença entre o que é um movimento interno e um movimento externo, mas é um movimento de união. Então,
Quando essa força máxima ela é perceptível, como diz aqui no livro, as almas têm força para agir. Toda constelação revela algo que se concreta, que se completa, inclusive, por meio da ação posterior que o cliente precisa tomar na prática da sua vida cotidiana, tá? Então, se a gente deixa passar esse ponto, o que vai acontecer? Essa força ela vai se dispersar. Então, a Sofia também fala aqui da questão do retrabalho, quer dizer, o nosso objetivo não é escrutinar a vida do cliente, nem fazer extremadas, uma série de perguntas assim que entrem no detalhe da vida dele. Por favor, é muito importante ter uma sobriedade, nenhuma pergunta por curiosidade, nenhuma informação, todas essas informações são informações fúteis que não contribuem de maneira nenhuma para o desenvolvimento do trabalho. A outra coisa é a questão do fim rápido, ou seja, muitas vezes esse fim vem de uma maneira muito rápida, ou mesmo o Bert Hellinger muitas vezes recusava a trabalhar com o cliente, né? E isso já era uma constelação mínima, né? Mas uma intervenção com efeitos terapêuticos. Então, também é necessário respeitar isso. Eu posso trabalhar com esse cliente, não posso trabalhar com esse cliente, e a importância do constelador poder se retirar para que a própria alma do cliente faça o seu trabalho. O que vocês entenderam dessa história? Por quê que eu estou fazendo essa pergunta? Eu sei que é uma pergunta dificílima. Por quê? Um dos recursos que vocês podem usar dentro do trabalho, seja do trabalho individual, do trabalho em grupo, são as histórias que o Bert Hellinger escreveu. Agora, eu só posso usar se eu entender o que ele está querendo dizer, né? Para que ela serve? Em alguns momentos, especialmente nesse livro A Própria Felicidade, a Sophie já nos dá algumas dicas, né? Para que servem essas histórias. Mas é óbvio que elas servem para o que ela indica e também podem servir em outras situações. É essa ideia de que o essencial é simples, que a gente muitas vezes não valoriza esse essencial, procura algo fenomenal, algo que seja, né, no caso, não, mas um curador tem que me passar a mão em todas as minhas feridas, então a cura tem que ser algo, sei lá, fora da vida cotidiana, algo extraordinário, e o que ele estava mostrando é que ele precisava tomar banho. Eu acho engraçado. Vai tomar um banho no Rio Jordão, vai se limpar, né? Então, na constelação, nos expomos ao campo sem intenção e o que se mostra é o essencial, ou seja, esse essencial é um essencial que exige uma ação, ou seja, vá tomar banho, né? Eu entendo que essa história remete à quebra de paradigmas, a cura não é complicada e nem cheia de rituais e símbolos, o general parecia dar valor só aos rituais, já falamos sobre isso. Gostei também da parte final, estou bem novamente, sem histórias. Gostei, é isso. E no final também tem uma outra coisa interessante, eu vou voltar aqui nas palavras da história mesmo, mas quando ele fala com a mulher, olha aqui, quando ele voltou para casa, a mulher quis muito saber como ele havia passado. Ele falou, estou bem novamente. Mas a parte disso não aconteceu nada de especial. Como não aconteceu nada de especial? Estava bem novamente, né? Então, que valor é esse que nós damos para a nossa saúde, para a nossa cura? Ok? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Vamos seguir com a nossa leitura. 4. O cliente. 4.1 O assunto. Muitas pessoas saudáveis vêm a uma constelação familiar. Para elas, uma constelação familiar não tem nada a ver com doença ou psicoterapia. São pessoas que chegaram a algum impasse, um lugar na sua trajetória de vida. Isso é absolutamente humano. Elas procuram uma solução. Nesse caso, a constelação familiar se aproxima mais da filosofia. É o conhecimento da vida a serviço do ser. Algumas pessoas também vêm a um seminário porque querem fazer algo por alguém.
pais por seus filhos, filhos por seus pais ou por um amigo. Eu sempre digo: quem tiver a doença deve vir por conta própria. Existe uma exceção, quando pais têm um problema com o filho. Nesse caso, eu trabalho com os pais e não com o filho. Normalmente, trata-se de alguma coisa que foi transferida para a criança. Quando filhos querem fazer algo pelos pais, eu me contenho, ou eu trabalho com o filho e o seu próprio problema. 5. Os representantes. 5.1. A experiência pessoal como representante. Como representantes, chega-se a áreas que, de outra forma, não seriam acessíveis. É um incrível enriquecimento. O mesmo acontece quando a pessoa só olha, sem qualquer intenção. A pessoa é levada junto e vivencia, de repente, uma experiência nova, rica, que não se pode aprender em livro algum. 5.2. O papel. Antigamente existia a noção que se devia tirar os representantes de uma constelação familiar de seus papéis. Hoje é bem raro eu fazer isso porque, de acordo com a minha experiência, os representantes se encontram em uma vivência extremamente enriquecedora e eu deixo, de certa forma, que eles a desfrutem. Melhor dizendo, eles estão em ressonância com o problema da outra pessoa. Há, porém, papéis que se apoderam do representante. Nesse caso, eu interfiro. Por exemplo, a representante de uma mulher que abortou 13 vezes. Se ela internamente permanece no papel, eu peço a ela para olhar para a mulher que representou e dizer: obrigada por esta experiência, e depois virar as costas. Então, ela respira aliviada e sai do papel. 5.3. Fantasiar. Uma característica especial de uma constelação familiar é que os representantes realmente sentem como as pessoas que não estão presentes. Quando representam pessoas vivas, embora estas não estejam presentes, isso pode ser verificado. No entanto, o fato de que mortos também possam se tornar presentes na sua pessoa permanece ainda um grande mistério. Não se poder fazer perguntas aos mortos, mas aos seus conhecidos, sim. Se pensarmos no que já veio à tona e foi confirmado através de uma constelação, isso às vezes parece um tanto fantasmagórico. Todavia, os efeitos revelados com tamanha força durante uma constelação familiar não podem ser fruto da nossa fantasia. Assim como um representante não pode fantasiar a pessoa que está representando. Se o fizer, todos notarão imediatamente, porque todos que participam de uma constelação estão ligados ao campo de uma alma maior. Por isso, percebem na mesma hora quando alguém se desvia da realidade. Em um grupo, percebemos isso de imediato. Quando o grupo fica inquieto, é sinal de que perdeu o contato com a realidade. É necessário interromper de pronto o representante ou cliente, porque tudo o que ele diz não passa de blá blá blá. Mas, quando todos estão centrados, pode-se ter certeza que algo essencial está sendo comunicado e vivenciado, não porque cada um se concentra, mas porque são tomados por algo maior. 5.4. Não dizer nada. Constelações familiares agem por meio de uma imagem. Assim que um representante conta o que experimentou, ele influencia a imagem. Por isso, não pergunto mais aos representantes o que se passou dentro deles ou o que eles vivenciaram. No início, eu fazia isso. Há exceções, claro. Às vezes, um representante é capaz de dizer à pessoa que faz a constelação o que realmente é especialmente importante, porque ele sente. Nesse caso, a força fica concentrada naquilo que está acontecendo. Uma pessoa, embora esteja presente, mas que não participa da constelação, jamais pode dizer alguma coisa. Ela interferiria em outro processo. Além do mais, o que essa pessoa quisesse dizer está ligado unicamente a ela mesma. Em muitos casos, se trata de fantasias. Então, antes de passar para outro ponto, né, estamos vendo aqui o que acontece em relação ao cliente. Então, o cliente traz um tema
E aqui vem algo importante em relação à psicoterapia, porque numa psicoterapia, de um modo geral, a pessoa parte do princípio de que eu tenho um problema, eu tenho algo que eu preciso que alguém me cure, né? Um tratamento. Aqui com a constelação familiar é um outro processo, é um processo onde alguém traz uma questão e o facilitador, o ajudante, o constelador, vai fazer o quê? Vai contribuir para que algo venha à luz, algo que está no campo dessa pessoa, na alma dessa família, e com esse algo à luz, essa nova imagem, essa nova compreensão, a própria pessoa e a alma da família conduzem o grupo e o indivíduo a um novo estado de ser, um novo tipo de compreensão. Tá? Aqui a Sofia nos coloca alguns motivos pelos quais uma pessoa vai através de uma constelação. Então, por exemplo, ela percebeu que está empacada em uma parte da vida dela. Também, um motivo também que não é muito saudável, mas é muito frequente, que é fazer algo pelo outro. Fazer algo por um filho, e isso eventualmente pode estar em ordem, né? Quando esse filho é muito pequeno, aí efetivamente esse problema é dos pais, então é possível trabalhar com os pais, mas também fazer algo pelo outro pode estar completamente em desordem no caso de um filho que quer fazer algo pelos pais. Outros motivos que as pessoas podem procurar uma constelação familiar, uma doença física, psicológica, uma dificuldade de relacionamento, e simplesmente uma vontade de aprender a filosofia hellingeriana, tá? Então, isso, por exemplo, um aprendizado da Gestalt não é uma pessoa que vai fazer uma psicoterapia gestáltica, dá para entender? A pessoa pode até fazer a psicoterapia gestáltica como parte, por exemplo, de um curso de formação, é outra coisa. Então, é muito importante que vocês tenham claro os motivos pelos quais, ou alguns motivos pelos quais, as constelações não são terapia. Bom, os representantes. O conhecimento que a constelação familiar nos proporciona é um conhecimento vivencial. Então, participar de uma constelação como um representante é uma bênção. E muitas vezes eu posso ter exatamente a resposta que eu preciso para mim, sendo um representante. Entendem? Então, é um enriquecimento incrível. Porque eu não tenho só a minha constelação familiar, que é como uma cirurgia na alma, portanto, eu não vou ficar fazendo essa constelação familiar toda hora, mas eu tenho muitas possibilidades de experiência como representante, tá? Bom, o papel. O que seria o papel? Essa ideia de que a pessoa entra no papel do outro como representante, que depois tem dificuldade em sair do papel. Nesse caso, eu acho que é importante salientar que esse entrar e esse sair do papel, eles dependem do tipo de concentração em que a pessoa está, mas também muitas vezes uma pessoa é tomada por um destino que ela representou porque há uma ressonância, né, com questões que são daquela pessoa. E aqui essa ideia de fantasiar, ou seja, quando usamos a imaginação inadequadamente, que projetamos algo dentro do trabalho da constelação que não está ali. E isso acontece dentro de um grupo, quer dizer, a gente pode prestar atenção no grupo quando ele está centrado, quando ele, eu digo que às vezes dá para a gente cortar com a faca o ar dentro de uma constelação familiar, e outras vezes quando existe um excesso de conversa, de falta de concentração, né, de centramento e de concentração. E sem esse centramento e sem essa concentração, nós não podemos ser levados por algo maior, tá? A constelação familiar, ela age por uma imagem, então, nesse sentido, as palavras podem ser ditas, mas nem sempre são o mais fortalecedor ou aquilo que traz mais efeito dentro de uma constelação.
6. Frases solucionadoras. Mulher com câncer de mama para a mãe que quer seguir o primeiro marido que morreu na guerra. Por favor, fique e abençoe-me se eu ficar. Esta mulher para o primeiro marido da mãe, mostrando o pai. Este é meu pai. Ele é o certo para mim. Não tenho nada a ver com outros. E indicando a mãe. Esta é minha mãe. Ela é a certa para mim. Por favor, seja gentil se eu ficar com meus pais. Mulher com câncer de mama para sua irmã mais velha, que morreu precocemente, inclinando-se profundamente diante dela. Querida irmã, você é a primeira filha, eu sou a segunda. Ainda vou ficar um pouco, depois eu vou morrer também. Seja gentil se eu ainda ficar um pouco. Esta mulher para seu filho. Eu ainda fico um pouco e fico feliz se você ficar. Em você eu também amo e respeito o seu pai. Esta mulher para seu primeiro marido de quem ela se separou. Eu sinto muito. O filho desta mulher para os mortos da família dos pais, inclinando-se diante deles. Por favor, sejam gentis se eu ficar. Filho cuja mãe tem um namorado que representa o pai do filho para seu pai. Você é meu pai. Não tenho nada a ver com o namorado da minha mãe. Você é o certo para mim e eu sou seu filho verdadeiro. E para a mãe, mostrando o pai. Este é meu pai. Ele é o certo para mim. Não tenho nada a ver com o seu namorado. Filho, ajoelhando-se diante do pai. Pai, eu honro você. Você é o grande. Eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo. Querido pai. Mulher com doença genética para a mãe que sofre da mesma doença. Querida mamãe, eu tomo de você pelo preço integral. É precioso para mim. Eu tomo de você por este preço. É precioso para mim. E inclinando-se até o chão diante da mãe. Mamãe, eu honro você. A filha desta mulher para a mãe, em cujo lugar ela quer assumir esta doença. Mamãe, eu tomo de você pelo preço integral. Eu te respeito como minha mãe. Você é a certa para mim e eu sou sua filha verdadeira. Quando a filha não consegue concordar inteiramente, ela se inclina até o chão, diante da mãe e avó. Eu honro vocês. Então ela diz para a mãe, querida mamãe, antes morro eu do que você. Então a mulher diz para sua mãe, mamãe, por favor, fique e me abençoe se eu ficar. Querida mamãe, nós duas. Então a filha diz para ela, querida mamãe, por favor, fique e me abençoe se eu ficar. Mulher com câncer de mama para seu marido contra quem ela cometeu uma injustiça. Eu sinto muito. Eu confio nossos filhos a você, com amor. Esta mulher para a mãe que cometeu suicídio. Querida mamãe, me abençoe se eu ainda ficar um pouco. O marido para esta mulher. Fique. Mulher com doença fatal para a morte. Estou indo. Mulher para a irmã da mãe que foi rejeitada quando criança e morreu. Querida tia, eu deixo você com meus pais. Esta mulher para a mãe. Eu deixo você com sua irmã, não importa quais sejam as consequências. Eu fico com meu pai. E mais uma vez para a tia. Querida tia, eu te dou um lugar no meu coração. Ela volta a se posicionar ao lado do pai e diz para a tia, eu fico aqui, aqui é o meu lugar. Mais uma vez para a mãe, querida mamãe, eu fico aqui, aqui é o meu lugar, eu tomo tudo de você. Mulher para a avó que morreu de parto depois de ter se inclinado diante dela. Querida vovó, tudo continua bem. Veja, esta é minha família. Olhe para todos com bons olhos. Homem para o pai da mãe que morreu durante a guerra. Querido vovô,
Sua mãe para o pai dela. Senti sua falta. Pais para uma criança deficiente que morreu precocemente e por cuja infelicidade se sentem responsáveis. Querido filho, eu sinto muito. Estes pais, um para o outro, eu sinto muito. Agora carregaremos isto juntos. Ok. Bom, vocês sabem que as frases, o trabalho do momento inicial das constelações clássicas do Bert Hellinger, as palavras, eram muito importantes. Então, as pessoas eram posicionadas, o sistema era configurado, não sei se vocês lembram, as pessoas eram conduzidas por trás, pelo ombro, formava-se uma imagem da relação das pessoas na família atual ou na família de origem. E depois se perguntava para cada um dos participantes, como você está se sentindo nesse lugar? Como você está se sentindo nesse outro lugar? Virava a pessoa, puxava a pessoa. E como você está se sentindo aqui agora? O que, que aconteceu? Agora você fale esta palavra para o seu pai, para a sua mãe. Agora você faça esse movimento. Pegava uma pedra e vou entregar agora um peso, mamãe, que eu estou sentindo, entregue para você. Ou seja, tudo isso faz parte dos procedimentos iniciais que eu, como comecei a aprender nessa época, eu me lembro dos meus caderninhos, eu anotava todas essas frases. Eu falava, gente, mas como que eu vou aprender tanta frase? No final das contas, hoje em dia, como funciona? O que são as características das novas constelações familiares? Nós somos conduzidos a um grupo para um outro nível de consciência, o cliente se senta do nosso lado, não diz nenhuma palavra, acontece a constelação totalmente em silêncio, termina, o essencial vem à tona, né? Termina a constelação e não tem palavra nenhuma. Então, para que me servem essas frases solucionadoras? Muito bem. Não quer dizer porque nós temos as novas constelações familiares, ou estamos nesse ponto do desenvolvimento desse trabalho, que nós não possamos usar também todos os aprendizados de cada um dos momentos da sua evolução. Então, eventualmente, eu vou usar as frases solucionadoras, mas eu não necessito anotar essas frases dessa maneira, saber o que, então, quando tiver uma mãe assim, assim, nessa situação, eu vou agir, a palavra e a frase certa é essa. O que é mais importante, em primeiro lugar, nesse momento do nosso trabalho, é que vocês possam ser conduzidos e confiar nas frases solucionadoras que estão, que vocês possam receber desse campo de informação, desse campo sábio. Então, a gente recebe as frases. Agora, em termos didáticos, o que eu sugiro até como um dever de casa para vocês, para quem tiver um tempo e tiver também à vontade? Podem pegar essas frases solucionadoras aqui e olhar cada uma delas e entender qual é a dinâmica que elas expressam. Por favor, fique e abençoe-me se eu ficar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma dinâmica de alguém que está partindo, geralmente partindo, inclusive, da vida. Então, a dinâmica é fique e ficar na vida e ser abençoado, né? O outro, este é meu pai, é o certo para mim. Então, a constatação da realidade biológica. Esse é meu pai, muito bem, você é meu pai, você é minha mãe, você é o certo para mim. Também constatação da realidade biológica, e isso está presente em muitas frases solucionadoras. Não tenho nada a ver com os outros, ou seja, com o pai adotivo, por exemplo, o tio, o que quer que seja de outra pessoa que possa eventualmente, no caso, ter, por exemplo, assumido uma função paterna. Então, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, com cada uma dessas frases, vocês podem fazer como dever de casa para vocês entenderem a dinâmica por trás de cada uma dessas frases. E ao entender a dinâmica que está por trás de cada uma dessas frases, vocês vão talvez se sentir mais seguros para, quando necessitarem dessas frases, poderem utilizá-las com mais segurança, mais propriedade e também de uma maneira mais livre.
tá? Então, não é necessário decorar nenhuma frase, é necessário sim confiar e desenvolver a sua própria percepção e também ajuda a entender a dinâmica que está por trás dessas frases. Outro exercício que a gente poderia fazer com relação a essas frases seria efetivamente montar o que elas estão sugerindo. Então, colocar uma pessoa, por exemplo, com câncer de mama para representar a mulher com câncer de mama e a mãe dela. Ok? Colocar as dinâmicas que estão sendo apresentadas aqui e fazer um aprendizado experiencial sobre isso.